Olá, boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui e dar início a mais uma sessão do ciclo de palestras ECO, que nós começámos em 2023 e temos continuado este ano e esperamos continuar ainda com mais uma sessão ou duas este ano e depois no decorrer do próximo ano. Então, estão desde já todas e todos convidados a continuarem a seguir o ciclo de palestras. E queria dar as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, que temos a sorte e o prazer de ter aqui conosco para partilhar as suas reflexões sobre o pensamento de Nego Bispo. O nosso palestrante hoje é o Orlon Lacerda de Souza. Ele é doutor em Letras pela Universidade Federal do Ceará e é professor na Universidade Estadual do Piauí. Ele, neste momento, é também investigador de pós-doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e está a desenvolver um projeto chamado Teoria da Narrativa Literária numa cosmopercepção contracolonial e ama-africana. E, portanto, é dentro do contexto deste projeto de doutoramento que ele está aqui connosco hoje para nos falar, então, do pensamento de Nego Bispo e das interseções entre este pensamento e questões ambientais. E, portanto, é um grande prazer dar-lhes boas-vindas aqui a este nosso ciclo de palestras. E vamos então passar-lhe a palavra e no final teremos algum tempo para depois ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, de acordo com dados do governo federal, o Brasil passa pela maior estiagem em 75 anos, a maior seca na Amazônia em 45 anos. Brasília, o Pantanal, São Paulo, o Nordeste ardem em chamas. Por conta dos incêndios, a Amazônia foi o maior emissor de gás carbônico do mundo. Em Portugal, depois de acompanharmos a Ilha da Madeira arder por semanas, vários pontos de incêndio foram notificados no continente. Coimbra foi coberta por fumaça. Aveiro ardia. Na Europa Central, na Chequia, 17 pessoas morreram em função das enchentes. No mesmo dia, o jornal da RTP3 noticiava que 1.000 pessoas morreram na Nigéria em função das enchentes. E nada disso é novidade, absolutamente nada. Boa tarde a todos, todas e todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao Projeto Eco Amazônia, na pessoa da professora Patrícia Vieira, supervisora, por esta oportunidade de falar sobre o pensamento de Nego Bispo nesta conjuntura que assola o planeta. É importante ainda dizer, como a professora Patrícia já me apresentou, que toda a minha formação acadêmica é em literatura. Minha tese de doutoramento foi sobre a obra de João Guimarães Rosa. Minha investigação de pós-doutoramento em andamento é sobre teoria literária. Pensar as categorias ambientais a partir de conceitos contracoloniais é um exercício epistemológico que me atrevo a fazer aqui hoje, na esteira de um debate que está na ordem do dia há incontáveis dias. Antônio Bispo dos Santos tem um pensamento forjado nos movimentos sociais que refletem diretamente sobre a conjuntura da qual estamos a falar. Mesmo com a sua morte precoce, aos 63 anos, Mestre Bispo deixou um legado filosófico fundamental para pensarmos o nosso tempo. Acredito que muitos já ouviram falar de Nego Bispo, ou assistiram aos vídeos com suas palestras, ou leram seus livros, entrevistas, poemas, artigos. Há diversos textos dele circulando na internet em língua inglesa. Em maio deste ano, a Ubu Editora anunciou que o livro A Terra Dá, a Terra Quer será traduzido para o francês e para o espanhol, o que poderá trazer um impacto positivo de o pensamento de Nego Bispo alcançar um número exponencialmente maior de pessoas. Sua obra e seu pensamento colocam-se como centrais em várias pesquisas e investigações do Brasil e no mundo. Seu primeiro livro, Colonização Quilombos, foi publicado em 2008, com uma circulação restrita a comunidades quilombolas em vias de organização e mobilização para lutar pela posse coletiva da terra. A partir do Encontro de Saberes da Universidade de Brasília, em 2015, o livro tem uma segunda edição com circulação pública. Em 2023, Bispo publica A Terra Dá, a Terra Quer. Durante a pandemia de Covid-19, Bispo participou de dezenas de entrevistas e palestras online. Sua atuação como tradutor, como ele mesmo se dizia, tinha um pensamento tradicional quilombola para o pensamento acadêmico escrito, é requerido em diversos eventos no Brasil e fora dele. Como liderança quilombola, Bispo ajudou na organização de diversas comunidades quilombolas no Piauí, como a comunidade Mimbó, em Amarante, por exemplo. A trajetória de Nego Bispo, portanto, é marcada pelo ativismo e pela reflexão constantes, seja no movimento sindical, no movimento partidário, no movimento quilombola. A venda de suas obras impressas, pois Bispo permitia que a versão digital fosse distribuída gratuitamente,
é ainda parte da receita da comunidade que ele ajudou a construir na zona rural do município de São João do Piauí, o Quilombo Saco Curtume. Mas a trajetória dele também é marcada pelo que podemos chamar de artivismo. Bispo dizia que escrevia poemas para ajudá-lo a resolver problemas. E é com um poema que queremos entrar na sua contracolonialidade. Nós extraímos os frutos nas árvores. Eles expropriam as árvores dos frutos. Nós extraímos os animais da mata. Eles expropriam a mata dos animais. Nós extraímos os peixes dos rios. Eles expropriam os rios dos peixes. Nós extraímos a brisa do vento. Eles expropriam o vento da brisa. Nós extraímos o calor no fogo. Eles expropriam o fogo do calor. Nós extraímos a vida na terra. Eles expropriam a terra da vida. Neste poema, construído a partir de linhas paralelas e centrado na oposição entre o nós e o eles, temos as ações demarcadas para cada grupo entre os dois lados do que alguns chamam de linha abissal ou em opressores e oprimidos. Enquanto nós extraímos, eles expropriam. O nós pode ser enquadrado na cultura extrativista de povos originários e quilombolas do Brasil, Pindorama, ou de Abiyala, e dos agentes governamentais ou não do capital. A atividade de expropriar, de tirar ou negar a posse de um território ou da natureza das comunidades tradicionais é uma realidade que grita ainda no território brasileiro, como podemos ver, por exemplo, ilustrado no romance Torturado de Itamar Vieira Júnior. O assassinato de lideranças quilombolas e indígenas sem resolução, sem mandantes identificados, ordenados muitas vezes por grupos empresariais interessados na exploração comercial da terra ou da natureza, é também parte da conjuntura que assinalamos no início desta fala. Portanto, o paralelismo do poema de Bispo é uma denúncia arraigada no cotidiano de quem precisa lutar pela vida, humana e mais que humana, e pela terra, pelo território, pela comunidade. Esta posição entre o nós e o eles é central no pensamento contracolonial de Nego Bispo. Para ele, o contracolonialismo é simples. É você querer me colonizar e eu não aceitar que você me colonize. É eu me defender. O contracolonialismo é um modo de vida diferente do colonialismo. A partir da oposição entre contracolonialismo e colonialismo, nós e eles, como dita por Bispo, podemos refletir sobre as principais categorias que encontramos nas duas obras do pensador. A primeira oposição que marcamos é entre trajetória e teoria, teoria e trajetória. A trajetória não está vinculada apenas a um caminho individual de aprendizagem, como podemos pensar a partir da ideia de Bidius Roma, ou romance de formação, mas de um caminho ancestral, como podemos ver no outro poema de Bispo. Fogo, queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher e nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queime a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. É difícil deixar de marcar que o mesmo artifício que grileiros e agrocapitalistas criminosos empregam hoje era já utilizado pelos bandeirantes e militares há séculos. Fogo. Queimar comunidades e vidas inteiras é a arma deles. Mas o que nos interessa nesse poema é a trajetória fundada no primeiro grande quilombo registrado em território afro-pindorâmico, Palmares. Ou seja, a trajetória em Nego Bispo é uma categoria coletiva, ancestral e circular, pois para ele, somos povos de trajetórias, não somos povos de teoria. Somos da circularidade, começo, meio e começo. As nossas vidas não têm fim. A geração avó é o começo, a geração mãe é o meio e a geração neta é o começo de novo. A ideia de teoria aqui é a noção de um pensamento abstrato, logocêntrico, desenraizado, cartesiano e distante da realidade. Uma teoria que não dialoga com o mundo, que se refugia em generalizações, sistemas e verdades absolutas, em epistemologias hegemônicas autofágicas e mecânicas. A teoria é um produto deles, do mundo, a cidade, deles. Pois, ainda para Bispo, no Quilombo, contamos histórias na boca da noite, na lua cheia ao redor da fogueira. As histórias são contadas de modo prazeroso e por todos. Na cidade grande, contudo, só tem valor o que vira mercadoria. Lá não se contam histórias, apenas se escreve. Escrever histórias é uma profissão. Nós contamos histórias sem cobrar nada de ninguém, o fazemos para fortalecer a nossa trajetória. E não contamos apenas as histórias dos seres humanos, contamos também histórias de bichos, macacos, onças e passarinhos. A oposição entre teoria e trajetória não se confunde com a oposição entre teoria e prática, mas no saber que é arraigado à comunidade para ser produzido e refletido nesta oposição. Falamos de cosmologia em vez de falar de teoria ou ideologia. Falamos de território em vez de falar de fábrica.
falamos de aldeia, quilombo e terreiro, em vez de falar de espaço de trabalho, nas palavras de Nego Bispo. Ao falar de cosmologia, entramos em outras duas categorias do pensamento de Bispo. Cosmologia e cosmofobia são fundamentais para a conjuntura que estamos vivendo. Para ele, cosmologia é um ponto fundamental do nós. Eles, os colonizadores que expropriam, são como adestradores. Aprendi que adestrar e colonizar são a mesma coisa. Tanto adestrador quanto colonizador começam por desterritorializar o ente atacado, quebrando-lhe a identidade, tirando-o de sua cosmologia, distanciando-o de seus sagrados, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome. O processo de denominação é uma tentativa de apagamento de uma memória para que outra possa ser composta. O modo de vida pautado na cosmologia é definidor do contracolonial. É a essência da resistência tradicional originária quilombola, que não se deixa adestrar, não se deixa desterritorializar. A cosmologia, no sentido de Nego Bispo, é o que move a comunidade em sua trajetória, que dá sentido à luta e à reflexão. Trata-se de um saber ancestral integrado com o mundo que dá pertencimento e liberdade aos entes humanos, mais que humanos e sagrados. Se opormos a ideia de cosmologia à de teoria, teremos um modo de pensar e perceber o mundo diferente do que ele chama de lógica eurocristã monoteísta. Um modo outro que não afasta o sujeito do mundo, que não se pauta unicamente na visão, como a ideia de visão de mundo ou cosmovisão que, eurocêntrica, percebe o mundo apenas a partir da cisão na qual o homem é superior a tudo. Já a cosmofobia, também oposta à cosmologia no sentido de Bispo, é responsável por esse sistema cruel de armazenamento, de desconexão, de expropriação e de extração desnecessária. A cosmofobia também é responsável pelo lixo. Por que existe tanto lixo? Porque as pessoas acumulam mais do que o necessário e o tempo passa. Elas precisam de certa quantidade de frutos, mas compram mais que o necessário. O desperdício é um resultado da cosmofobia. A cosmofobia é a necessidade de desenvolver, de desconectar, de afastar-se da originalidade. A cosmofobia é a mesma coisa que o pecado original. E tudo que é original assusta o eurocristão monoteísta. A cosmofobia é centrada no paradigma do expropriador, do eles, mas não apenas nos agentes. A cosmofobia é parte da sociedade de consumo de pessoas mecanizadas e substituíveis na lógica do capitalismo, como podemos pensar a partir de Adorno e Horkheimer na dialética do esclarecimento. A sociedade cosmofóbica está enraizada no capital, no monoteísmo eurocristão, na aversão ao outro, no universo branco, patriarcal, heteronormativo e racional cartesiano. É a partir dessa cisão que Antônio Bispo dos Santos pensa as ideias de biointeração, envolvimento e saber orgânico. O conceito de biointeração é oposto ao de desenvolvimento sustentável, que para Bispo é um conceito cosmofóbico. Para apresentarmos o conceito, utilizamos as palavras do próprio Bispo. Tudo o que fazemos é fruto da energia orgânica e é exatamente por isso que, ao invés da tríade reduzir, reutilizar e reciclar, temos como princípio a tríade extrair, utilizar e reeditar. Como ilustração, apresentarei um pequeno exemplo extraído do cotidiano das nossas comunidades. Uma parte importante da pescaria começa antes mesmo de se ir ao rio pescar. Assim como no caso das garrafas PETs, nós também utilizamos vasilhames para transportar os nossos alimentos, mas fazemos isso segundo uma lógica radicalmente diferente. No caso da pescaria, é preciso ir à mata e retirar palhas de carnaúba ou de outras palmeiras, tais como tucum, babaçu, buriti, abacaba, para tecer o cofo, uma espécie de cesto ou sacola, que confeccionamos a partir do que encontramos ofertado pelo bioma de cada região. Onde transportamos os produtos da pesca. Quando o cofo perder a sua utilidade, nós até podemos reutilizá-lo de outras maneiras, mas isso nem de longe se constitui como um problema. Muito pelo contrário. Podemos simplesmente descartá-lo no ambiente que ele rapidamente entrará em processo de decomposição e servirá de alimento para a palmeira da carnaúba, de onde extraímos a palha, ou ainda para outras espécies de seres no processo natural e orgânico de reedição da natureza. Nesse sentido, ressaltamos a importância de biointeragirmos com todos os elementos do universo de forma integrada, a ponto de superarmos os processos expropriatórios do desenvolvimento colonizador e o caráter falacioso dos processos de sintetização e reciclagem do desenvolvimento insustentável, pelo processo de reedição dos recursos naturais pela lógica da biointeração. Na esteira dessa posição entre biointeração e desenvolvimento insustentável, o prefixo in, disposto propositalmente por Bispo, é que ele constrói o conceito de envolvimento em oposição ao de desenvolvimento. No pensamento de Nego Bispo, a construção de conceitos é parte fundamental de seu processo de reflexão contracolonial, pois ele nos conta que, certa vez,
foi questionado por um pesquisador do Cabo Verde: como podemos contra-colonizar falando a língua do inimigo? E respondi: vamos pegar as palavras do inimigo que estão potentes e vamos enfraquecê-las. E vamos pegar as nossas palavras que estão enfraquecidas e vamos potencializá-las. Por exemplo, se o inimigo adora dizer desenvolvimento, nós vamos dizer que o desenvolvimento desconecta, que o desenvolvimento é uma variante da cosmofobia. Vamos dizer que a cosmofobia é um vírus pandêmico e botar para ferrar com a palavra desenvolvimento, porque a palavra boa é envolvimento. Ao jogar como significante da palavra desenvolvimento, bispo cria um paradigma de sentido outro que a palavra não possui e enfraquece para fortalecer um outro paradigma de reflexão cosmológica com a ideia de envolvimento, aquilo que envolve, que conecta, que gera laços, afetos e empatia. Esta humanidade cosmofóbica é contra o envolvimento, é contra vivermos envolvidos com as árvores, com a terra, com as matas. Desenvolvimento é sinônimo de desconectar, tirar do cosmos, quebrar a originalidade. Ele continua mais adiante. O desenvolvimento e o colonialismo chegam subjugando, atacando, destruindo. Quando se introduz o desenvolvimento em espaços onde o povo vive do envolvimento, quando modos de vida são atacados, quando o envolvimento é atrofiado, inviabilizado e enfraquecido, vai haver reação. Quais as consequências da destruição das condições de existência de um ambiente? Uma observação interessante que fazemos aqui é que Bispo é filho de um poeta cordelista, né, que cresceu ouvindo poemas. Ele mesmo, sendo um poeta, a atenção que ele dá às palavras, significantes e significados é uma atividade poética de construção de imagens e sentidos, é uma atividade orgânica, não sintética. E aqui chegamos à nossa última oposição, saber orgânico e saber sintético. Orgânico é aquilo que todas as vidas podem acessar. O que as vidas não podem acessar não é orgânico, é mercadoria, com ou sem veneno. Esta mercadoria é sinônimo do sintético, do saber sintético, que se constitui a partir de relações colonizadoras de poder de ser. Na esteira do que dissemos até aqui, a oposição entre orgânico e sintético no pensamento de Negro Bispo envolve todas as anteriores. A relação entre cosmologia, biointeração, trajetória e envolvimento é orgânica, é tecida no conjunto das relações comunitárias, ancestrais e históricas dos povos tradicionais e está traduzida no pensamento de Negro Bispo. Mesmo que tenhamos apresentado nossa fala até aqui com base em relações opositivas, desde o poema que trouxemos no início, o pensamento de Bispo não se instaura como uma hierarquia contra-hegemônica ou como uma vingança contra os colonizadores. Na potência de seu pensamento cosmológico e orgânico, Bispo cunha também as ideias de confluência e transfluência. Confluência é a lei que rege a relação de convivência entre os elementos da natureza e nos ensina que nem tudo que se ajunta se mistura, ou seja, nada é igual. Por assim ser, a confluência rege também os processos de mobilização provenientes do pensamento purista dos povos politeístas. Transfluência é a lei que rege as relações de transformação dos elementos da natureza e nos ensina que nem tudo que se mistura se ajunta. Por assim ser, a transfluência rege também os processos de mobilização provenientes do pensamento monista do povo monoteísta. É a partir dessas leis que se geram os grandes debates entre a realidade e a aparência, ou seja, entre o que é orgânico e o que é sintético. Na formulação do seu primeiro livro, de 2015, Bispo entende a confluência e a transfluência como leis que se complementam, mas precisam ser diferenciadas. Na confluência, nem tudo que se ajunta se mistura. Na transfluência, nem tudo que se mistura se ajunta. Ou seja, a partir da noção de confluência, Bispo compreende a possibilidade de construção de redes de compreensão mútua entre diferentes comunidades tradicionais e oprimidas, nós, entre diferentes saberes e ancestralidades, pois, diz ele, para mim, um dos meios necessários para chegarmos a esse lugar, sabedoria e bem viver por muitos ditos e sonhados, é transformarmos as nossas divergências em diversidades, e na diversidade atingimos a confluência de todas as nossas experiências. Podemos unir diferentes comunidades e povos politeístas afropindorâmicos, pois os modos de ser e viver são próximos. Assim, podemos nos unir, mantendo características próprias de cada comunidade em busca de um bem comum. Na transfluência, o pensamento monocultural ou monista do povo monoteísta também pode confluir, mas com cuidado em demarcar as diferenças de intenção e objetivo. É possível termos pautas comuns, mas com cuidado de mantermos-nos atentos a qualquer forma de assimilação colonizadora. Mais tarde, em entrevista à revista do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Piauí, Bispo diz: o texto da transfluência e confluência não está bom na escrita, está bom na oralidade. Hoje, na oralidade, a transfluência e a confluência mudaram. Não sei se vocês conseguem fazer a crítica,
Da forma que eu escrevi no livro, está parecendo que a transfluência é apenas do colonialista. O que nós precisamos resolver? A transfluência pela trajetória contra-colonialista. Nós transfluímos para confluir, e os colonialistas confluem para influir. Então, a transfluência tanto pode ser nossa quanto deles. Quando eu pensei na transfluência, eu pensei nesse debate da transnacionalidade, que é uma questão colonialista. Aqui a noção de transfluência é pensada dentro do paradigma contra-colonial. Na primeira formulação, esta lei estava esboçada apenas do ponto de vista do colonizador. Na mesma entrevista, ao falar de um encontro com um grupo de Dalits em Nova York, Bispo reforça a transfluência sobre o paradigma da transnacionalidade dos povos e comunidades oprimidas. Mesmo assim, a ideia contra-colonial de transfluência demarca uma linha diante dos colonialistas epistemológicos, pois eles confluem para influir, segundo o Bispo. Já a confluência deixa de ser lei, como no primeiro livro, e passa, no segundo livro, a ser energia. Não tenho dúvida de que a confluência é a energia que está nos movendo para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios, ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente passa a ser a gente e outra gente, a gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. Essa é a medida. De fato, a confluência, essa palavra germinante, me veio em um momento em que a nossa ancestralidade me segurava no colo. Na verdade, ela ainda me segura. Ando me sentindo no colo da ancestralidade e quero compartilhar isso. A partir dessa noção de confluência como uma energia orgânica do pensamento e da trajetória, há a tendência para reforçar um movimento de união entre epistemologias, desde que calcadas numa horizontalidade contra-hegemônica ou na pluriversidade. Como síntese desse debate, como síntese de todo este debate, é fundamental ouvirmos novamente o que nos fala o mestre bispo quando traz ainda o conceito de refluência. O texto abaixo é a resposta a uma entrevista concedida à revista Coletiva em abril de 2020. Tenho dito que nem tudo que se ajunta se mistura e nem tudo que se mistura se ajunta. Assim, o saber orgânico e o sintético se encontram, porém não confluem. Nesse caso, é o contrário. O que deve haver é uma refluência. O saber sintético deixando de atacar o orgânico para que este não precise se defender, e cada saber em si atuando a partir da sua essência. Desse modo, surgirão as condições harmoniosas e ou de compartilhamentos que o ambiente precisa. Existe um debate que precisa ser feito. As pessoas têm muita tecnologia sintética acumulada, que também pode ajudar a resolver algumas questões. O colonialista não abriu totalmente a mão da relação entre o sintético e o orgânico, até porque sem o orgânico, o sintético deixará de existir. No entanto, eles atam o orgânico como matriz de produção do sintético e nós pensamos o orgânico como matriz da construção do próprio orgânico. Acreditamos e a gente sabe que o orgânico por si só se reedita e o sintético por si só se recicla. O sintético não reedita, ele sempre precisa do orgânico para existir. Portanto, eles ainda têm o saber orgânico, mas o usam de forma acumulativa, de forma devastadora. O que acontece, é bom reforçar este ponto, os eurocristãos possuem para influir e nós confluímos para confluir. Nós somos praticantes da confluência e eles da influência. Nós temos que entender essa forma de pensamento e não depender da influência deles e, ao mesmo tempo, lhes oferecer a confluência, a possibilidade do compartilhamento. Nesse sentido, nós temos que ajudar as próximas gerações, filhos dos colonialistas, para que eles aprendam a não mais atacar a nós e a nossa futura geração, e, ao mesmo tempo, nós temos que ensinar nossas gerações a se defender. Porque a gente sabe, a partir de uma técnica antiga de adestramento, que o animal predador, mesmo adestrado, quando tem fome, ataca. Não é o fato de você adestrar um animal que te faz livre. Ele pode te atacar a qualquer momento. É um processo complexo que só pode avançar a partir de um debate cosmológico. Essa foi a resposta de Nego Bispo à pergunta: é possível uma confluência, usando outro de seus termos, entre os saberes orgânicos dos povos e comunidades locais e os saberes sintéticos no enfrentamento das questões climáticas? Diante do que apresentamos aqui e de como iniciamos esta apresentação, na conjuntura que sobrevivemos, o debate sobre as categorias ambientais no pensamento contracolonial de Nego Bispo provavelmente não irá alcançar a profundidade conceitual necessária ao ser mediado por um professor de literatura brasileiro que faz uma investigação bibliográfica sobre cosmologias da literatura, mas pode abrir caminhos no sentido de contribuir com o ambientalismo e com outros debates necessários à comunidade acadêmica e não acadêmica no mundo contemporâneo. Não é à toa que, em 2023,
numa das últimas mesas que Antônio Bispo dos Santos esteve, o FIFELESH da USP reuniu Malcolm Ferdinand, autor do livro Uma Ecologia Decolonial, Pensar a partir do Mundo Caribenho, e Bispo, para discutir outras epistemologias para pensar o mundo. O pensamento contra-colonial de Bispo, de Nego Bispo, de Antônio Bispo dos Santos, ou Mestre Bispo, tem apontado saídas para refletirmos sobre várias questões, para não fugirmos da nossa metodologia ao longo desta conferência, mais uma vez nos valemos do Mestre. O nosso pensamento é circular. Então, para a gente compreender isso, fomos atrás de algumas matrizes e fomos ver a matriz colonialista. A matriz colonialista trabalha com conceitos, com denominações. Só que o pensamento colonialista funciona do integrado para o segmentado, e o nosso pensamento funciona do segmentado para o integrado. Então, para nós, o um tem que funcionar bem para que o todo funcione bem. Então, qual é a grande questão do nosso livro? Ele não é um livro segmentado, ele é um livro amplo. Então, hoje ele é um livro que está sendo estudado pela antropologia. Porém, esse livro também está nos cursos de Direito em algumas universidades, mas ele também está nos cursos de História. Esse livro está na Geografia da UFPR, na Psicologia da Federal Fluminense e no Direito da UFBA. Mas ele está também nas Artes da UFBA, está entendendo? Então, ele é um livro que está na saúde mental, está na psicologia, está na filosofia, está em todas as áreas de humanas, mas ele também está na matemática da UFG. Então, ele é um livro que está em todos os setores da vida. Aqui eu finalizo e me coloco à disposição para quaisquer questões e comentários. Muito obrigado. Muito obrigada a todas e a todos pela presença e obrigada, Arlon, pela tua disponibilidade. Obrigado, Patrícia. Um grande Obrigado abraço. a todas. Até mais.